Criado no início da década de 1990 nos Estados Unidos, o Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção Precoce do Câncer de Mama tem a missão de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade da doença. Neste episódio da série especial sobre o Outubro Rosa, o repórter Felipe Palma entrevista um especialista na área. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima 74 mil novos casos de câncer de mama no Brasil este ano. Os números indicam que este é o tipo de neoplasia mais frequente entre as mulheres brasileiras. São cerca de 66 casos a cada 100 mil mulheres. Boa parte deve acontecer no estado de São Paulo, onde são previstas mais de 20 mil ocorrências. A taxa de mortalidade está na casa dos 11 óbitos a cada 100 mil mulheres. As regiões sul e sudeste são as que apresentam maiores taxas de incidência e mortalidade. Carlos Alberto Ruiz é mastologista, obrigado pela atenção conosco. Eu queria que o senhor primeiro explicasse o que seria o câncer de mama, né? E também a questão do desenvolvimento da doença no corpo. Perfeito. Primeiramente, agradecer a Rede Câmara pelo convite. Falar sobre câncer de mama, que é o nosso dia a dia, o câncer mais incidente entre as mulheres. 1 em cada 12 a 13, 14 mulheres brasileiras vão ter câncer de mama. Nos Estados Unidos é 1 a cada 8 mulheres, ou seja, extremamente incidente. O câncer de mama, ele se inicia a partir de uma duplicação da célula anômala. Uma duplicação anômala. Isso acontece por quê? Acontece em decorrência de ação hormonal. Os hormônios estrogênio e progesterona são os grandes vilões da história, quando não adequadamente antagonizados em si. Isso, a carcinogênese, ela é lenta e gradual. Existem momentos em que isso pode ser antagonizado, mas se isso não for antagonizado, o câncer se desenvolve. Para você ter uma ideia, Paulo, o câncer de mama para atingir 1 centímetro demora em média de 8 a 10 anos. E essa é uma grande questão. Por quê? Porque eu tenho muito tempo para fazer o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, na enorme maioria das vezes, é sinônimo de cura. Eu não falo de melhor, eu falo de cura. A cura de um câncer de mama diagnosticado precocemente chega a 95%, 98% como um todo. Então, o diagnóstico precoce é a grande senha desse processo. Quais que são os principais fatores de risco hoje associados à doença? Os maiores fatores de risco, primeiro deles, história familiar. Então, se alguém tem, principalmente parentes de primeiro grau, mãe, irmã, filho, isso aumenta o risco de câncer de mama. Fatores hormonais, como uma menarca muito longa. O que é menarca? Vai desde da primeira menstruação, especificamente, que é a menarca, até a menopausa. Esse período, quanto mais longo, maior ação hormonal, mais risco de câncer de mama como um todo. Além disso, hábitos de vida. Sedentarismo aumenta risco, ganho de peso aumenta risco, falta de exercício aumenta risco, ingestão de álcool aumenta risco. Então, são fatores que estão sob nosso controle, ou seja, estilo de vida saudável faz toda a diferença. Quais que são as principais recomendações do Ministério da Saúde, de vocês especialistas, tanto para a prevenção e detecção também da doença? Detecção precoce a gente faz através de mamografia. Mamografia anual a partir dos 40 anos é o que as sociedades médicas preconizam. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e o Colégio Brasileiro de Radiologia. Anual a partir dos 40 anos, propriamente dito. Por quê? Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor e maior é a curabilidade e menos agressivo é o tratamento, precisando de menos drogas. Doutor, a questão também do câncer de mama passa muito pela desmistificação da doença. Como que o senhor enxerga o atual cenário? Porque tem muita gente que deixa, se levar, existe tratamento, a questão da detecção precoce também, acho que para a classe médica é muito importante isso. Palma, fundamental. Para eu poder introduzir essa resposta, são 74 mil novos casos por ano do Brasil, com 18 mil mortes. Sabe, é quase 1/4 de todas as mulheres com diagnóstico morrem. Morrem por quê? Porque o diagnóstico no Brasil é feito de uma forma muito tardia. 40% a 60% dos diagnósticos são feitos em nódulos palpáveis. E quando eu palpo é acima de 2, 3 centímetros. Percebe? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa estimular essa pessoa a realizar precocemente os exames de diagnóstico.
o exame de imagem, a mamografia, porque isso faz toda a diferença. Por que elas não fazem os exames? Medo, acessibilidade, nossa sociedade é muito hipócrita, marginaliza, e em nível público, criar uma condição de esclarecimento precoce. Nós temos leis, a lei dos 30 dias, mamografia alterada até a biópsia, a lei dos 60 dias, da biópsia até o tratamento. Só que no Brasil, a média da biópsia até o tratamento, 150 dias, 160 dias. Então tem muitas coisas para a gente fazer, sabe? Mesmo uma conscientização em nível médico, das pessoas que trabalham em saúde com o câncer de mama. Isso é muito importante e fundamental.